Oi, pessoal. Daniel Tanan aqui de novo e eu tô com o meu amigo Rafael Kloper para a gente comentar o que esperar da parte 3 de Duna. Ahn, A parte 2 digamos nem que. sequer saiu, mas já estamos com tanta esperança que esperamos uma trilogia, pelo menos uma trilogia da história de Duna. Então vocês podem estar achando que a gente está se adiantando muito, mas não sou eu não, viu? É o Villeneuve. Ele falou, eu quero fazer 3 filmes. I believe that Dune Messiah could be an amazing movie, and that for me that will complete the whole journey. For the rest, Eu quero fazer Messias de Duna como terceiro filme. Não é a parte 3 do Duna, inclusive eu acho que se fosse 3 partes do Duna seria ótimo. Enfim, o Messias de Duna, ele é um livro um pouquinho mais denso, posso dizer, porque o Duna já era super denso. Esse Sim, aqui mas ele é mais. Ele é tão denso quanto, mas ele é mais polêmico, porque para os fãs de Duna que tinham lido o primeiro, ele traz umas discussões e mudanças que deixou o fã assim: peraí, você está me fazendo questionar o herói que eu torci no último livro? Como assim? É basicamente isso. Se vocês é, reclamavam de Last Jedi, meus caros amigos, vocês não sabem o que é Messias de Duna. E cara, reclamavam de Luke Skywalker bebendo é, leite verde, você não sabe o que o Paulo faz aqui? eu acho que eu vou dizer o seguinte, tem um negócio do pessoal falando que virou moda, né, de Hollywood, destruir os símbolos, né? Eles estão dizendo que virou moda nos anos recentes, só que o negócio é o seguinte, Duna sempre foi sobre questionar os símbolos, né? Isso já estava escancarado no primeiro livro. Quem não leu, não entendeu Sim, isso, sinto muito. O primeiro livro. 2 só se Tem minha, aprofunda nisso. tem minha O frase 2, favorita do primeiro livro, eu já falei tantas vezes nesse canal, eu vou dizer de novo. Página 360, primeira linha. Não poderia acontecer um desastre mais terrível para sua gente do que cair nas mãos de um herói, disse o pai, que é o Pardo Kynes, né? Que o Liet Kynes, ele tá tendo umas visões, né? Que ele tá muito louco, que ele estava no deserto, vagando no deserto, lembra daquela cena? E ele vê o pai dele falando isso para ele. Um dos últimos pensamentos que ele tem é esse, e bom, ele morre. que já poderia ser um indício do que ele estava vendo no Paul. Ele estava vendo o Paul crescer, as promessas que ele estava fazendo, ele veio esse pensamento nele. Não se confie em heróis, por mais promissores que eles sejam. O Paul, com mais das boas intenções que ele tivesse, os atos bons que ele tivesse, ele não impediu o que acontece em Messias de Duna, que se passa depois de 10 anos de uma guerra incessante religiosa no nome dele, onde bilhares de morreram na galáxia. O livro começa com isso. Aliás, o livro começa com um homem sendo executado por questionar o poderio de Paul. Você fica assim, o ministro, por quê? Exatamente, né? Que é um historiador, ele está tentando contar a suposta verdade sobre o Muad'Dib e vem um cara super fanático, né, entrevistando ele, que é um começo muito interessante, né, Um cara? dos sacerdotes que se formam na O religião sacerdote do Muad'Dib. do Muad'Dib, né? Que a gente vê um lado que a gente não viu da família dele, né? O que eles têm que fazer para assegurar seu poder, e o Paul, ele acredita que, de certa forma, né, é um apaziguador na mente dele, ele sabe que ele não está fazendo exatamente o bem, mas ele espera que isso que ele está fazendo seja, culmine num bem maior, só que é um super conflito interno que ele está experienciando. Será que eu devia continuar com o que eu estou E fazendo? a Pode falar. ironia, a ironia perfeita que o Herbert criava nisso, que o Duna Parte 1 agora, o filme que tocou bem, que a Bene Gesserit fala que nós estamos implantando essas profecias, implantando essas crenças para criar um futuro melhor. Aí o Paul ele detesta, ele desaprova isso, desaprova os ensinamentos, os métodos das Bene Gesserit, ao ponto de ele querer criar algo próprio. Ele quer pegar os mitos que elas implantaram e ser ele o seu próprio futuro. Ele pensa, eu vou criar algo melhor, mas ele acaba se tornando o resultado do que elas esperavam.
e um caminho sem volta. E ele cria uma coisa que fica fora do controle dele. Duna, tudo que você conhece do primeiro livro, é alterado já no segundo. O Império não existe mais. Agora é o Império de Muad'Dib. O E Império de tem as Muad'Dib. próprias consequências dele ali. E muitas pessoas, né, nesse segundo livro, eles são fanáticos, né, ao redor do que... basicamente, esse diálogo do começo já sintetiza isso. Tem os muito fanáticos, né, e tem os Fremen que não são... que eles conseguem enxergar além do que existe dentro desse culto, né, a família Atreides, né, só ao Paul, né, a irmã dele também, a Santa Alia da Paca, e a mãe dele, né, que é como se fosse uma Santa Maria, né, que deu a luz a esse Messias, né? E é muito bacana, mas uma coisa de Messias, porque ele é um livro curto, né? Você lê ele rapidinho ali, em 2 semanas, a finura basicamente. dele. Adaptar ele em um filme, eu não sei se vai ser uma linguagem muito concisa e progressiva, porque ele é muito em base de relatos, tem muitos lapsos de tempo. Acontece isso aqui de evento em um capítulo, passa uma semana, está acontecendo isso, passa uns meses, está acontecendo isso. Não é uma ação contínua que nem é no primeiro livro, onde você experienciava a jornada perto do Paul e o único lapso de tempo que tinha era uns meses ou 2 anos, que acontece perto do final. Não, digamos que é um experimento, é uma coisa que eu adoro em Duna como uma série, né? Tem um pessoal aí que só gosta do primeiro livro, mas tem um negócio em Duna como uma série que o Frank Herbert, ele tá sempre fazendo experimentos literários, até mesmo dentro, né, dessa franquia super adorada, né, por todo mundo, que cada livro ele adota um estilo diferente, ele tenta ser um pouquinho mais complexo no que ele está expondo, né, nas questões, ele tenta colocar mais camadas, né, na narrativa dele, nos elementos de ecologia, de coisa. Eu acho esse livro aqui simplesmente fantástico, né, nisso aqui. O primeiro livro ele também é super fantástico, né? Eu acho que o Frank Herbert ele consegue mexer bem, né, com o negócio da jornada do herói. Tem muito elemento parecido com o Rei Arthur, né? Tem que eu gosto de comparar, tipo uma coisa que eu citei no meu texto que eu fiz do primeiro livro, da primeira parte que eu lancei lá no Letterboxd, que uma coisa que me veio na cabeça depois de ver muita reflexão é que quando o Herbert escreveu Duna, ele estava querendo subverter os próprios elementos que autores como o Isaac Asimov e o autor do John Carter, agora, esqueci o nome agora, que estavam fazendo essas histórias de ficção científica onde seguiam o herói branco fazendo grandes efeitos heróicos e virando uma figura messiânica, e era isso, eram heróicos. Duna pega essa estrutura de um herói, entre aspas, mas mostra o lado grey disso, o lado shady, o que está debaixo do tapete. Por isso que Duna foi tão revolucionário na sua época, e pode ser agora com um novo filme. Quebrar o estigma. Os conflitos internos do Paul e como isso se encaixa na filmografia do Villeneuve, porque o Villeneuve gosta de trabalhar exatamente isso. A gente vê os filmes dele, sei lá, Incêndios, a gente vê Blade Runner, a gente vê Arrival, mais ou menos. Acho que é mais Blade Runner e um pouquinho em Incêndios. Enemy também, que a gente tem esses heróis relutantes, tentando achar o seu lugar no mundo, tentando encontrar a sua identidade. O que é, e o Messias de Duna é nada mais do que isso. O Paul tentando se libertar desse estigma que ficou nele, do imperador, do salvador, dos Fremen. Ele não é um cara totalmente ignorante quanto ao que ele está fazendo, né, Klopp? Sim. Ele sabe os pesos das coisas que ele está fazendo. Ele sabe o peso as consequências de suas ações. E isso destrói a mente dele. A realização disso no livro chega quando ele perde alguém. Você deve saber quem, mas eu não vou spoiler, você tem que ler o livro, que é exatamente que marca a queda do Paul.
onde ele realmente vê que ele não tem mais escapatória e ele se afundou na sua própria jornada. E o que eu acho que o Villeneuve poderia fazer com esse livro aqui? Eu acho que para adicionar um pouco mais de... que o audiovisual, né, você acaba precisando de um pouquinho mais de elementos espetaculares, ainda mais em blockbuster, né? Coisas assim, de encher os olhos. Eu acho que ele poderia pegar um pouquinho do Jihad, que nesse livro aqui tem muito pouco. A gente só pula tudo isso. E a gente foca mais no Paul, mas ele poderia pegar alguns elementos, por exemplo, do Paul of Dune, né, que é o livro que tem entre o Duna e o Messias. Ele poderia adicionar seus próprios elementos, né, ser um pouco criativo, adicionar, sei lá, uma rebelião Fremen, que a gente vê bem pouco no livro, que existe uma rebelião se formando ali contra o Muad'Dib. Adicionar um pouco, acho que a Charlotte Rampling ela vai ter bastante a fazer no Messias de Duna, que ela aparece até mais nesse aqui. Que é a personagem da Helen Giles morrendo. Não, porque uma coisa que você lendo o Messias, ele não é tipo um livro acessível a criar espetáculo que nem Duna é. Que Duna tem batalhas, sim, tem conflitos, mas Messias é mais uma tramóia de palácio. Vários conflitos, artimanhas, uma tramóia acontecendo nos bastidores do Império, envolvendo a Irulan, a Morrinha, a guilda querendo derrubar o Paul. Isso é um spoiler. Mas também cada um deles tem um propósito disso. A Irulan tem mais destaque nesse livro e você vê o lado dela. E o filme pode muito bem aprofundar isso, que nem a minissérie fez, que aproveitou bem a personagem da Irulan, mostrou a visão dela, e também a Morrian, que acaba no final do livro sendo uma figura trágica. Você fica... No início você via ela como uma antagonista, mas no final você fica com pena dela até. Eu acho que isso tudo dos navegadores, coisa e tal, quem viu meus vídeos aí, o meu vídeo mais acessado é o dos navegadores. Quem viu já sabe esses spoilers. Sim, até aqui na capa vai ter um navegador aparecendo no livro, no filme. E vão ter que colocar o bichão, o cocô gigante ali. É o Edric. Cara, sabe que eu acho que eles já apareceram nesse primeiro filme? Já apareceu? Onde? Sabe aqueles caras da guilda? Eles estão com um tanque meio laranja, né? Eu achei que aqueles caras eram tipo navegadores, não eram os navegadores formados, aquilo ali eram tipo os assistentes, talvez, não? Pode ser, mas por que eles teriam tanques de melange? Por quê? Não sei, eles podem fazer parte da guilda em si, mas não são os seres já formados que são responsáveis de conseguir fazer a viagem tridimensional espacial, que nem é no livro. Ele poderia ir para um negócio um pouco mais humanoide. Eu não sei, eu queria que ele fosse um pouco criativo nessa forma dele. Mas me pareceu muito um tanque de melange ali no começo do primeiro Quando eu fiquei lendo o livro, eu imaginava aquele bichão do Forma da Água, ou pode ser, aquele do Hellboy 2, como sendo um guilda, porque ele é descrito como esse, um humanoide peixe. Eu fiquei, aquela criatura ali. É a criatura da Lagoa Negra. Isso. É esse cara aí. E o que você falou é perfeito, porque quando eu estava lendo o livro, eu também pensei isso. Que ele é um livro curto e ele podia fazer tipo uma coisa Poderoso Chefão 2, meter ao longo da narrativa uns flashbacks mostrando o Jihad, as ações que moldaram o Paul pós o final do último filme, que é o final de Duna, e mostrasse isso se refletindo no presente agora, alguma coisa assim que seria bem maneiro. Se tivesse um baita roteirista para criar isso. E aumentar os conflitos. A gente precisa de um escritor do nível do Herbert para cima para lidar com o Paul. E o Paul é um cara a Revolução dos Fremen, que é citada no livro, mas nunca é posta em grande destaque, mas ela toma um grande destaque no terceiro livro, que é os Filhos de Duna, que tomam uma escala maior. E já podia introduzir aqui no Messias, no possível filme, ser uma força antagonística ali. Revolução Fremen tem no Filhos de Duna, muito mais. Podia ser introduzido já em Messias de Duna, porque ela toma uma grande forma no Filhos de Duna, que é o terceiro livro. Duna, começa a se formar nesses anos do Jihad aí, e culmina num negócio muito perigoso no terceiro.
né? E podia tornar o clímax do livro, que o clímax do Messias de Duna é um confrontozinho de diálogo que acaba com uma morte de um antagonista. E podiam aumentar isso para um confronto entre os Fremen, entre si, seria bem maneiro. Seria. Temos que pensar quem pode ser o elenco do Messias de Duna. Será que o Timóteo aguenta fazer um Paul mais velho, 10 anos mais velho? Não sei, ele não vai ter para isso. A Zendaya talvez disfarce. Diz o Timothy, na verdade é Timothée, né? Mas todo mundo gosta de falar de Timothy. Mas o Timothée falou que ele já tá lendo o Messias de Duna. Just the first one. I'm into Dune. I'm a little bit into Messiah now. I guess I can't say that. I was really more in quarantine, but if we get another chance, then, yeah. Do more research. Yeah. Ele e o Villeneuve estão conversando já. Que foi o Colbert. Eu acho que foi o Colbert que perguntou. Vocês leram os livros de Duna? Aí ele, eu só li o primeiro, mas eu tô lendo Messias agora. Aí, que legal, eu tô fazendo minha pesquisa. Você tá se preparando, aí gostei de ver, já tem uma confirmação aí, basicamente. Aí tem uma outra personagem que vai ser introduzida, que vai ser a Alia. E ela, no Messias de Duna, ela já é adulta. E eu quero que seja a Florence Pugh, porque eu li Messias de Duna pensando na Florence Pugh nesse papel. Ela é adolescente, né? Ela é adolescente, né? Porque se a gente tiver o Timothée fazendo o Paul de novo, isso é muito estranho, né? Ele ser irmã da Florence Pugh. Mas peraí, até mais velha que ele. O Timothée e a Florence fizeram um casal no filme Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Então ele pode disfarçar a idade ali entre os dois. Mas eu acho que eles vão contratar alguém mais jovem que a gente talvez nem conheça ainda. Talvez. E a preocupação vai ser o Jason Momoa, porque, spoiler, o Duncan Idaho, ele retorna para Duna. Ele tem um papel enorme ainda. Foi. Você deu o spoiler, o maior spoiler de Duna. Não, acho que eu já agora vamos falar. O Duncan Idaho, o Jason Momoa, vai ter que ralar para atuar bem, porque ele tem um papel muito diplomático em Messias de Duna. Ele vai ter um papel cada vez mais importante. O Duncan se torna muito afiado com a língua, não só com a espada. Exatamente. Ele é o Gola, que também é Menta. Já spoilei tudo agora. O que eu ia falar era que eu estava falando era da complexidade do Paul, né? E que o Paul é um cara que ele tem a cabeça toda ferrada já nesse primeiro livro, né? E todo mundo bombardeia ele de responsabilidade. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo outro. E isso tudo explode aqui. Eu acho que eu já falei isso, mas é importante falar isso porque dando para escrever dá uma bela história. O que o Paul quer ser e o que ele tem que ser, né? Livre-arbítrio versus determinismo, né? Será que ele vê o futuro ou ele faz o futuro? Coisa que o Frank Herbert escreve repetidas vezes nesse livro aqui e nos outros livros da saga, né? Que vão retomar esse negócio do Messias. Todo livro que vem é uma coisa que eu observo no Duna, que eu acho muito legal. Introduzido no filme, só trabalhar em cima. As sementes estão plantadas. Então, sim. Porque todo livro de Duna, depois, ele vai questionar, né, o primeiro livro. Duna, eu acho que é uma série que, para o pessoal que fala, eu não gosto de ver filme para pensar, aí já era. Duna não é feito para esse público. Aí não tem como. É que Duna é para pensar, foi feito para isso. É uma história que... Fala. Sim. Não, mas se o Villeneuve conseguir fechar uma trilogia com Messias, será que vamos ter mais Duna depois disso? Olha, porque nós temos ainda 4 livros depois desse, e são livros ainda mais difíceis para se adaptar, pensando bem. Se você ainda nem citamos Imperador Deus de Duna, que é uma outra coisa. Não faço ideia de como é que eles vão fazer Imperador Deus. Eu chuto que talvez transformem Children of Dune, Filhos de Duna, e o resto da saga em série, porque eu não vejo um apelo comercial em volta desses filmes depois de Messias. Eu não vejo. Talvez em uma série de drama, talvez sim, mas
em filme, não sei se vai ter um retorno de fã, porque o primeiro filme já é muito sensorial. Eu li um comentário no Letterboxd, é um Star Wars art house. Basicamente. Exatamente, Duna é isso aí, Star Wars Art House. Eu falei mais cedo com você que o George Lucas tentou ser um pouco art house e o pessoal odiou. É o problema da vida. Mas é por isso que as prequels são melhores que os novos filmes da Disney, dito e feito. Aí você falou do que eles vão fazer depois. Realmente é difícil. Acho que Filhos de Duna ainda dá para fazer uns filmes legais de Filhos de Duna. Agora, o Imperador Deus eu acho um pouco difícil, porque ele é o livro mais cabeça da saga toda. A minha preocupação se torna no fato de que Duna o público normal vendo Duna já pode achar assim meio estranho, Verme Gigante, Spice, Bene Gesserit com controle de voz, já pode achar esquisito. Aí você chega em Children of Dune, que são várias tramas acontecendo em simultâneo, e do nada, spoiler, o filho do Paul, que é o Letos 2, ele ganha superpoderes, e você fica lendo, você entende o contexto, mas no filme talvez fique assim, o que está acontecendo? Não era Verme Gigante, agora o garoto está pulando que nem um super-homem? O que é isso? Por isso que eu coloquei Filhos de Duna no último lugar, porque aparecem essas coisas que você... Não é exatamente ruim, né? Mas eu tinha que colocar algum livro em último lugar. Eu achei legal, na verdade, quando apareceu, eu fiquei, peraí, ele pulou de uma altura de 2 metros de uma duna, eu fiquei, opa, legal! É legal, mas aí já quebra bastante da lógica que foi construída. É uma lógica que extrapola. O Herbert ele escrevia isso fumado, claro, mandar na cara. Já era um universo com coisas fantásticas, aí aparece mais coisas fantásticas ainda depois. Mas uma coisa é certa, o Villeneuve capturou isso bem no primeiro filme. Ele fez um filme muito hipnótico. Você vê o filme e você está sentindo que está cheirando Spice. É quase o que o Jodorowsky... Sim, queria fazer. Já fica assim, como é que fala o nome? O Jodorowsky dizia que queria fazer. Ele queria fazer um filme que fosse uma LSD. E não chegou perto disso. O primeiro filme, pelo Não menos. não chega tanto, mas é quase. Mas, enfim, é isso. Se a parte 2 for feita, queremos uma trilogia que termine com esse livro maravilhoso e que vai ser uma trilogia que vai irritar muita gente. Porque não vai ser o caminho feliz, final feliz, vai ser um caminho de realidade, reflexão do peso de nossas ações. E eu acho que é um filme perfeito para o Villeneuve. Eu estou esperando que esse filme seja o meu favorito. É isso que eu quero. É o melhor membro da trilogia. Se fizer bem feito. Então, pessoal, se inscreva no canal. Vão ver Duna no cinema, deem dinheiro para esse filme, deem view no HBO Max. Deem pelo menos view no HBO Max. Inclusive, é o que eu vou fazer agora. Eu não sei se é ilegal eu dizer que eu vou usar VPN para assistir a HBO Max dos Estados Unidos. Acho que não. Mas eu vou fazer isso agora. Eu vou assistir Duna de novo pela HBO Max. Bem viu. A gente tem uma parte 2 e depois uma parte 3 e quem sabe uma longa franquia daí para frente. De novo, se inscreva, curta se achar que deve e sinta-se livre para comentar. E até a próxima.